Será que ter uma boa voz faz muita diferença no dia a dia? Mas é possível ter uma voz mais bonita, mais bem falada? Quer saber? Então vem comigo para Fora da Caixa. Irashaimase, pessoal! Irashaimase, Bob! Como é que tá, Sam? Tudo bom? Tudo ótimo. Hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre a importância da voz. Ter uma voz bonita, uma voz bem postada, com ninguém menos do que Bob Floriano, a voz mais conhecida do Brasil, com certeza. Com certeza você já ouviu a voz do Bob antes. Claro, afinal de contas, eu sou a voz do maior anunciante do país e, consequentemente, você ouviu no rádio ou na televisão um comercial de Casas Bahia. O quê? Não fez as compras ainda? Venha pra loja. Colchão e cama box de qualidade é só na Casas Bahia. Faz uma voz, Bob, por favor. Mas só até sábado. Eu já vim aqui para tirar algumas dúvidas sobre a diferença que uma boa voz pode fazer numa situação do dia a dia, num relacionamento, numa venda, no seu trabalho e N situações mais. Quando você fala de voz, por trás disso não é somente o som da voz, mas a qualidade dessa voz. E o que vai atrás da qualidade é o conteúdo que você fala, a forma como você fala, a velocidade que você fala, o tom que você usa e a preocupação com seu interlocutor. É o que faz daquele que está falando um bom emissor. Que a voz não precisa ser necessariamente uma voz grave, bem trabalhada, uma voz aveludada, quando o homem... Declarar seu amor para a cidade e para quem você ama não tem preço. Ou uma voz muito suave, uma voz de mulher suave. No Dia dos Namorados, entregue-se às 7 tentações de Egeu, de O Boticário. Ou uma voz meio esganiçada de um homem pode ser uma boa emissão, porque entende quem está do outro lado recebendo esta comunicação. Isso é fundamental. Então a grande preocupação, Sam, é saber como que é esse público. Idade aproximada, o nível cultural, como que essas pessoas conversam, se são pessoas que falam com muita velocidade, que interrompem demais. Então, quando você começa a perceber como essas pessoas se comunicam, você faz uma adequação, coloca um grau acima e você passa a ser destaque, porque você, além de compreender e ser compreendido, você consegue fazer um pouco melhor do que a média. E aí você consegue um sucesso a partir daí. Claro que tudo aquilo que tem uma harmonia maior, como uma voz bem trabalhada, harmoniosa, uma voz bem cuidada, a preocupação com o uso da voz, vai ter mais resultado do que aquela voz que tem pouca preocupação, que a pessoa já é rouca, porque grita muito, ou porque fuma, ou porque não tem os cuidados necessários com a própria voz. Bacana. E, Bob, uma pergunta. Quando você acorda, aposto que a voz deve ficar mais grave ainda, mas se você vai conversar com a sua filha, com a sua esposa, você já... Bom dia, meu amor, já é uma voz que você força para ela ficar mais aveludada? Não. É natural. A minha voz é desse jeito, eu não fico impostando a voz. Quando eu acordo, no caso, eu tenho que falar com muito mais calma com a minha família, porque não entendem. Porque não passa, sai tão grossa que não consegue passar no tímpano da minha filha e da minha mulher. Então você tem que falar, a gente não entende você de manhã. Dizem que as mulheres ouvem melhor sons agudos, né? Então quanto mais grave, pior é para você ser entendido. No entanto, as mulheres se sentem muito melhor acolhidas com som, com voz grave, harmoniosa. Até à meia-noite, as músicas mais românticas de todos os tempos. Eu havia conversado com você há um tempo atrás sobre trabalhar a voz com inflexão. Quando você fala sempre no mesmo tom, dá um tédio em quem ouve e você perde a atenção da sua audiência. Quando você coloca as coisas para cima e fala um pouco mais para baixo, num tom mais intimista, ou então num tom mais alegre, você cria essa variação e provoca nas pessoas um ânimo, uma vontade de saber um pouco mais. E o que mais favorece numa comunicação, mesmo a pessoa não tendo, o que nós mencionamos, uma voz poderosa, ela tem conteúdo poderoso e a forma de passar esse conteúdo. Bacana. Nós falamos sempre sobre storytelling, que é a contação de história.
Quando você menciona algo em forma de história, o seu conteúdo, você conta para as pessoas e não entrega somente para as pessoas, a absorção é muito maior do conteúdo, a compreensão e a retenção do que você passou. Por exemplo, se eu estivesse aqui na Elsevier e tivesse chegado um pouco mais cedo, talvez eu não tivesse enfrentado o problema que eu enfrentei ao sair daqui. Porque logo que eu saí com o meu carro do estacionamento, veio o rapaz, era um rapaz baixo, de 1,5 m mais ou menos, e estava com uma camisa rasgada aqui. Achei meio estranho. E você acabou de viajar comigo até o estacionamento, viu um rapaz baixo, com a camisa rasgada. Portanto, a imaginação faz parte dessa contação de história. Eu usei a velocidade, a empolgação, a pausa, a criatividade para chegar até você de uma forma lúdica, para você estar exatamente no conteúdo que eu quisesse. Usando você, somente a voz. Somente a voz e a criatividade, o conteúdo. Então não é a voz, mas tudo que está por trás dela que envolve e ela é utilizada para isso. Como você consegue utilizar a voz para criar esses estados emocionais fantásticos. O Pedro brincava e animava tanto a família que ninguém percebeu que o pequeno Pedro, há um bom tempo, já estava doente. Uma das coisas, ou mais do que uma coisa que tem na Elsevier, são os cursos da Elsevier. O curso de hipnose ou de constelações familiares, nós aprendemos coisas importantíssimas. E o uso da voz, a forma como você utiliza com o seu cliente, através do coach, da hipnose ou das constelações, é fundamental. O aprendizado sobre como utilizar o poder da voz para fazer com que o cliente obtenha os melhores resultados. Na hipnose, existe uma coisa chamada linguagem hipnótica. Não são somente os termos que você usa, mas como você usa esses determinados termos. E você relaxa mais e mais e mais. Obrigado. Percebe a diferença que é você pausar, mudar o tom, abaixar o tom, falar com mais animação? Portanto, a sua história é importante. É mesmo? A pessoa está convencida que é, porque você colocou ânimo, energia nesta frase. Então é fundamental, quando você precisar de alguma coisa, um conhecimento maior, você não sabe ainda como fazer, liga para a Elsevier. Conversa, porque sempre vai ter um curso que vai atender a sua necessidade, principalmente de autoconhecimento, porque aqui é o lugar com certeza. Uma pergunta, Bob, para as pessoas que têm uma voz, digamos, normal. Sim, na média. Na média. Na média. Então ela não tem um vozeirão, mas também não fala com a voz muito fininha. E ela gostaria de ter uma voz melhor, Mais falar poderosa. melhor, mais poderosa. Mais poderosa. Pode ser a mesma voz, com o mesmo timbre, com a mesma frequência, mas aonde que ela vai colocar poder nisso? Como que ela faz? Nós temos aqui no organismo um músculo chamado diafragma. Diafragma é essa grossa camada de músculos que fica na parte inferior da caixa torácica. É ele que faz os nossos pulmões trabalharem. Porque não há musculatura, tanta musculatura no pulmão, para que ele comprima e expanda. Comprima e expanda. Ele faz esse auxílio. Então, quando você murcha a barriga, você forçosamente está fazendo com que o seu diafragma empurre o pulmão e você vai expelir todo o oxigênio. Tá. Quando você vai se expressar, se você se posicionar corretamente e vai falar com poder e for comprimindo a barriga, você vai perceber que você consegue falar mais com a mesma quantidade de ar. Tá. Se você ficar muito relaxado, a voz parece fraca. Mas você vai tomando poder e é postura física que vai fazer com que você emita com mais força, não é volume, mas é presença. Eu posso falar desta forma ou desta forma. Em decibéis deu o mesmo resultado. No entanto, eu coloquei energia para chegar no meu ouvinte. E gritar é outra situação. Ao falar, mesmo tendo uma voz que não é poderosa, grave, alta, pessoas com voz baixa, por exemplo, prepare-se, tome o fôlego, prepare a frase e fale com poder. Você deve estar munido de poder. Eu quero chegar com a minha voz ali. Perfeito. E como fazer um exercício do aqui ou ali? Preste atenção agora nesse exercício.
Quando você tem uma distância, aqui tem uns 70 centímetros aproximadamente, eu vou falar com o tom porque eu sei que essa distância, eu posso falar nesse tom que você me compreende. Eu não preciso falar tão alto que você vai entender perfeitamente. E se eu falar baixo, muito baixo, você talvez precise chegar mais perto para poder me entender. Mas se eu tomar um passo para trás e aumentar a nossa distância, eu vou ser obrigado a tentar projetar mais para chegar até você. Isso é tão natural. Todas as pessoas fazem isso. Quando quer falar com o filho que está aqui, Pedrinho, não faz isso. Pedrinho está longe. Pedrinho, não faz isso! Está gritando ou colocando uma energia. Pedrinho, não faz isso. Coitado do Pedrinho. Coitado do Pedrinho. Então você, ao mentalizar que a tua audiência está a 1 metro, 2 metros, você vai perceber que você consegue jogar a sua voz naquele ouvinte que está nessa distância. E vem esta força, vem esse poder para você se comunicar. Ah, mas eu dou aula, eu falo com a minha equipe, é meio difícil, no final eu termino rouco. Porque você força para poder falar. Fale com tranquilidade, mas coloque energia na sua voz. Não é o volume, mas a energia que você coloca. Vá treinando. Espelho é um tremendo exercício. Fale para o espelho. Grave no seu vídeo. Grave no seu telefone, é tão mais fácil hoje. Faça testes e mais testes e você vai perceber a qualidade vai melhorando cada vez mais. Simples assim. Lógico, Beleza. Eu não comecei a minha carreira profissional no estado que eu estou hoje. Aprendi muito fazendo. Estou há 35 anos fazendo isso. E muito do que eu aprendi, não aprendi no primeiro ano e nem no 35º. Foi ao longo desses 35 anos. Eu tive professores sensacionais que me deram a oportunidade de acertar e errar e poder consertar aquilo que eu não acertei. Então, se você tem alguma dificuldade na comunicação, não se preocupe. Você não errou, só não acertou. E quanto mais você tentar, você vai ficar próximo desta excelência, desta perfeição que você tanto busca. Palmas para o nosso professor Bob. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado. Muito bom. O Bob é fantástico nessa área de voz, não existe melhor, pelo menos eu não conheço ninguém que entenda tão bem. Ele me dá várias dicas, eu estou aqui sempre apanhando para melhorar, para poder falar um pouco melhor para você nos cursos, nas palestras e tudo mais. E quero agradecer. Prestou atenção como ele falou? Uma das coisas que o Sam corrigiu, porque ele não tinha percebido em si que tinha esse pequeno detalhe a ser corrigido, é abrir a boca. Você quer ser bem entendido? Fale bem aberto. As pessoas vão te entender. Faz toda a diferença. A sua expressão facial faz toda a diferença. Portanto, use o que você tem de ferramenta. Seu corpo, seu sorriso, seu olhar, a sua voz. Uma coisa vai completando a outra e você chega na excelência que ele está buscando. E que um dia pode chegar na excelência que o Bob atingiu. Exatamente. E pessoal, inclusive fica aqui a dica do livro do Bob Floriano, que é... Quem fala bem, vem demais. a versão brasileira. Bob Floriano. Esse livro onde o Bob ensina maneiras de como você pode se comunicar melhor. Como usar as experiências que o rádio, a TV, o jornalismo, a publicidade já usaram e usam para você vender e atender melhor. Tá bom? Fica aqui a dica, espero que você tenha gostado, aprendido alguma coisa, que você experimente essas técnicas, preparar seu diafragma, melhorar a maneira como você se comunica, como você se expressa, projetar sua voz para as pessoas na distância certa. Escreve pra gente como foi experimentar isso, tá bom? Bob, muito obrigado pelas suas dicas, pela sua experiência toda. Você tem mais tempo de profissão do que eu de vida, isso é uma coisa ótima. E eu só tenho a aprender sempre, agradeço. Obrigado por participar aqui do Fora da Caixa, para as dicas tão legais aqui para o pessoal de casa e muito obrigado, de verdade. Eu que agradeço e eu vou usar essa caixa que ele fala fora, vou virar a caixa, subir em cima e enxergar mais além. Muito obrigado. Obrigado, Bob. E já que você gostou do nosso vídeo, deixa um joinha aqui pra gente, um curtir, que isso ajuda bastante o nosso canal. Se inscreve no nosso canal, cada dia mais nós estamos aumentando o nosso conteúdo de acordo com o número de inscritos e você pode assistir os nossos outros vídeos que a gente já fez antes, tá bom? Te espero no próximo Fora da Caixa, na próxima terça-feira. Tchau, tchau!